A gente fala sobre o fim da escala 6 por 1 como esse componente dentro dessa série de riscos de um repique inflacionário aqui no Brasil. E a gente traz agora para você o dado de que a busca por salários mais altos, a estabilidade e a perspectiva de crescimento continua sendo a grande prioridade do trabalhador brasileiro. Um levantamento da Confederação Nacional da Indústria, CNI, que foi divulgado na última sexta-feira, mostrou que esses fatores tradicionais superam tendências modernas, como, por exemplo, o trabalho remoto, home office, e também a redução da jornada. Segundo a pesquisa, o trabalhador prefere garantir um retorno financeiro mais elevado e a segurança no emprego antes de pensar em mais tempo livre. Para gente analisar os detalhes de repercussão desse estudo, a gente conversa agora com a doutora Cláudia Perdigão, especialista em políticas e indústria da CNI. Cláudia, seja muito bem-vinda e boa tarde. Boa tarde, Vitor. Cláudia, eu queria começar perguntando exatamente sobre esse dado trazido por vocês nessa pesquisa da CNI. Temos aqui um dado de que 28,7% dos entrevistados consideram o salário como o principal diferencial da ocupação desejada. Eu queria entender exatamente se esse dado ele teve um incremento, dado esse cenário que a gente tem acompanhado, discutido bastante, inclusive aqui no Money, de uma pressão do ponto de vista de consumo dos vencimentos, né? Uma fatia muito significativa já utilizada para pagar dívida, muito já comprometida com as contas do mês a mês. Queria entender se dá para considerar exatamente esse contexto para trazer esse dado publicado pela CNI. A pesquisa que foi realizada pela CNI, ela perguntava qual era a perspectiva do trabalhador para os próximos 5 anos, né? Então, o que nós observamos é que o trabalhador ele continua pensando nesses elementos mais tradicionais, como o salário, a estabilidade no emprego, como esses fatores importantes, né, em fatores que direcionam ali o seu planejamento para o mercado de trabalho. Então, o que nós observamos? O trabalhador ele continua assim muito preocupado, muito atencioso com relação aos seus ganhos. Isso, claro, guarda relação com a sua capacidade de prever o seu consumo, certo? Então, o trabalhador ele olha para o futuro pensando nesses elementos como uma maneira também de suavizar o seu padrão de consumo, a sua qualidade de vida. Então, no momento em que um trabalhador ele se encontra com endividamento elevado, como nós temos observado nos dados, não surpreende que essa expectativa com relação à evolução do salário, do rendimento, elas sejam tão importantes para o trabalhador nesse médio e longo prazo, né? Quando nós pensamos na sua expectativa, a sua expectativa laboral, a sua expectativa profissional para os próximos anos. Cláudia, tem um dado que eu achei muito relevante da gente discutir aqui, que reforça que o emprego com carteira assinada, né, a famosa CLT, é o mais atrativo para 36,3% dos que buscam trabalho. Tem um contingente aqui de 41,4% se a gente considerar só jovens de 25 a 34 anos. Eu queria entender, dada essa série de mudanças, né, e alterações legais trazidas pela reforma trabalhista, eu queria entender exatamente o que a população brasileira está esperando acerca do seu trabalho. Evidentemente, salários mais elevados, né, está ali no rol de principal preocupação, mas eu queria entender exatamente sobre perspectiva de carreira também, porque outro dado que vocês trazem, 42,7% dos entrevistados não souberam responder quando questionados onde se viam em 5 anos. Como é que a gente consegue fazer uma correlação entre essa preferência pela CLT e, evidentemente, essa ausência de uma perspectiva, pelo menos clara, acerca de um caminho profissional? É muito importante a gente ter em mente que o trabalhador, quando ele está olhando ali, né, para a sua profissão, para a sua carreira profissional, ele também está pensando em como que ele espera acomodar o seu bem-estar, a sua expectativa de consumo. E a CLT, desculpa, ela traz ela aumenta a capacidade de previsibilidade. O que significa isso? Significa que o trabalhador, quando ele tem um vínculo formal, ele consegue manter uma estabilidade do seu salário, ele sabe que os benefícios sociais são garantidos, então ele consegue contar já com ali um plano de aposentadoria, uma organização das suas férias, o 13º, o FGTS. Então esses são elementos importantes para o trabalhador, porque traz para ele a capacidade de planejar
o seu consumo, planejar a sua vida pessoal, né? Então, o que nós percebemos com esses levantamentos que vieram sendo feitos pela CNI entre o final de 2025 e início de 2026, ele mostra que o trabalhador ele ainda dá uma preferência maior por esses vínculos formais, principalmente pela sua capacidade de suavizar a sua renda, a sua profissão, a sua carreira profissional ao longo dos anos. O levantamento trouxe esse alto percentual de pessoas que não souberam indicar quais eram os seus planos, né, suas expectativas para os próximos 5 anos, acima, né, de 40%, que chama bastante atenção, mas nós entendemos que essa dificuldade de prever, né, de antecipar a carreira profissional, também tem relação com essas mudanças que o mercado de trabalho vem sofrendo. Então, hoje em dia, as mudanças elas são cada vez mais rápidas, nós temos a introdução de novas tecnologias, por exemplo, a inteligência artificial, que já vem com essa promessa de mudar as relações de trabalho, de mudar como que as ocupações, né, as profissões, elas se colocam dentro do mercado. Então, isso traz um cenário de incerteza para o trabalhador. Por outro lado, nós percebemos que quando ele olha para o futuro, ele ainda mira essas ocupações, essas profissões que trazem alguma estabilidade. Então, de um modo geral, o que nós entendemos do trabalhador brasileiro? Ele é um trabalhador que busca uma estabilidade profissional, ele busca uma carreira consolidada e ele ainda está apegado a essas formas tradicionais de vínculos empregatícios, né, como é o caso da CLT, principalmente pela ampla inserção desse modelo de contrato na economia brasileira. Cláudia, é relevante você falar sobre essa preferência, mas eu queria inclusive achei. 13,9% dos brasileiros respondem que sim, tem o desejo de empreender, de ser seus próprios patrões, com comércio varejista, salões de beleza, restaurantes, etc. Eu queria entender exatamente essa dualidade. 14% dos brasileiros voltados ali, pelo menos a esse desejo de empreender. Isso tem uma correlação com esses vencimentos menos elevados, com essa sensação de que poderia-se ganhar mais, até porque esse levantamento de vocês também traz outro dado que é bastante relevante. Os principais entraves para aqueles que não conseguem visualizar um objetivo profissional envolvem falta de vagas com boas condições para 22%, 17,6% respondem que há falta de experiência prática e quase 17%, 16,9%, respondem que há ausência de cursos de formação na sua região. Queria também entender essa correlação entre a realidade do mercado de trabalho e, evidentemente, essa vontade de empreender para cerca de 14% dos ouvidos por vocês. Então, esse é um ponto bem interessante, porque por um lado nós temos que a maior parte dos trabalhadores ainda continua visualizando essas vagas mais tradicionais, né? Mas começa a aparecer de maneira mais intensa, né, dentro ali do mercado de trabalho, essa opção por novas modalidades. Então, nós temos, primeiro, essa maior flexibilidade do empreendedorismo. Então, hoje uma pessoa ela consegue empreender de maneira legal, de maneira formalizada, com uma maior flexibilidade. E isso atrai muitas pessoas, principalmente aquelas pessoas que precisam de uma adaptação do seu trabalho. Por exemplo, né, vamos pensar no caso de pessoas que querem complementar a sua renda, que elas já têm uma outra ocupação, mas então elas buscam também um empreendimento para complemento de renda, mas com a expectativa de fazer esse empreendimento crescer nos próximos anos. Então essas outras modalidades, elas começam a se tornar mais relevantes no mercado de trabalho. Até mesmo as tecnologias, elas possibilitam, né, esse crescimento dessas novas modalidades. E isso vem trazendo também para o trabalhador, vem mostrando que o trabalhador ele vem também dando mais atenção a essas flexibilidades que possam aparecer, né, os novos tipos de contrato. Não significa que hoje a maior parte dos trabalhadores já estejam pensando nessa opção, nessas opções, mas elas vêm sim crescendo em importância dentro do mercado de trabalho. Conversei com Cláudia Perdigão, especialista em políticas e indústria da CNI, a Confederação Nacional da Indústria. Cláudia, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente. Obrigada e uma boa tarde. Boa tarde, até mais.